finalmente acabou a segunda temporada de And Just Like That, o revival de Sex and the City da HBO Max, que não é fácil de falar, And Just Like That. A temporada teve 10 episódios e o último foi ao ar ontem. E finalmente a gente teve Gente, eu tô bugada hoje. O que tá acontecendo? O último episódio foi ao ar ontem e finalmente a gente teve uma participação especial aí da Kim Cattrall como a Samantha, né? Que foi a única que não voltou pra série. A série já está renovada para a terceira temporada, então quero saber se vai atingir a original, que tem 6. Coloca aí nos comentários se vocês estão assistindo a série. Até porque, para aproveitar esse fim de temporada, a gente pediu para a querida Hannah Kalil mandar um vídeo com as opiniões dela aí do final pra gente. É com você, Hannah. Oi, Carol! Gente, então, o que eu estou achando de And Just Like That, Season 2? Primeiro, um desespero muito grande pra tentar colocar uma pessoa no lugar da Samantha, que é acima, né? Eu tô achando que eles fizeram, assim, tiraram a Samantha, né, por conta de todos aqueles problemas que a gente já sabe, da treta dela com a Sarah Jessica, mas como a Samantha é uma personagem muito indispensável na trama, eu acho que eles procuraram colocar acima como uma pessoa realmente substituta da Samantha. Então eles botam os mesmos trejeitos, as mesmas opiniões, tudo, assim, até o cigarro, tudo igual a Samantha, sabe? A série tem várias narrativas paralelas agora, né, que ampliam um pouco mais essa coisa que a gente tinha muito voltada para as mulheres e tal, do olhar feminino, que é o que era Sex and the City, agora para outros tipos de vivência, o que não é ruim, óbvio, a gente quer ver outras coisas, mas não é mais aquela coisa voltada só para as vivências femininas. Então a gente desenvolve muito mais o arco do Anthony, por exemplo. Então a gente fala, poxa, a gente viu uma cena de sexo de 2 homens ali no Sex and the City, que não é uma coisa que a gente costumava ver, né? Eles não desenvolviam muito o arco desses personagens LGBTs. As questões raciais também botaram mulheres pretas, isso é uma coisa muito positiva, né? Acho que deveria ter mulheres pretas desde o início. E a minha conclusão de And Just Like That, o que eu acho, assim, é que também a Sarah Jessica tá interpretando ela mesma. Não sei se vão concordar comigo, mas eu acredito que a Sarah Jessica deixou muito a Carrie de lado. A Carrie não seria, eu não imaginaria, assim, a Carrie madura dessa forma, por exemplo, sabe? A Carrie, ela é uma colunista de sexo completamente desorganizada e louca, sabe? E eu sinto que o trajeto dela em And Just Like That tá muito murcho, sabe? Ela realmente não consegue nem falar mais de sexo. Eu acho que, eu acho que a gente tem que entender também o balanço disso com a morte do Big, né? Acho que depois do Big ter falecido, ela realmente, acho que talvez eles queiram estar trazendo isso pra personagem, uma certa apatia. Mas enfim, esse é o meu parecer do que eu tô achando. Não perco um episódio, inclusive hoje, quinta-feira, quando eu estou gravando isso, já lançou um novo episódio, estou aqui me doendo pra assistir, faltou luz. Beijos. Gente, no final acabou a luz da mulher. Hannah, muito obrigada. E como eu não assisto mais And Just Like That, gente, eu não consegui, mas Fê Piredo está de volta para comentar. Bem-vinda de volta. Obrigada, viu, por ter cuidado do nosso nenê. Do neném. E me conta de And Just Like That, você concorda com a Hannah? Você acha que Sim. essa Carrie não está tão sexual, sensuellen? Então, eu concordo com bastante do que ela disse. Eu acho que o que aconteceu não é nem sobre ela tá sexy ou não e tal. Rolaram coisas nessa segunda temporada, não vou dar spoiler pra quem não tá acompanhando. Inclusive, o último episódio saiu hoje da segunda temporada. Eu não assisti ainda, então podem ficar tranquilos que eu também não vou dar spoiler. Tá rolando já, tem uma determinada coisa que acontece nesse episódio que tá rolando já na timeline e tal. Mas é uma discussão muito interessante essa, né? Porque a Carrie, ela tá mais velha. Todas elas estão, né? A gente tá olhando pra essas personagens. Os hormônios estão décadas baixando. depois. E aí uma discussão legal que esse jeito dela meio estranho de não conseguir lidar com assuntos da sexualidade que eram tão naturais pra ela antes, agora mostra que talvez todo mundo fique careta quando fique mais velho. Tem um pouco tem um espaço para essa discussão, assim, porque é algo comum, é algo que se vê também. Então, assim, eu acho que tem algo muito legal que a Hannah falou ali de talvez ela tá mais apática por conta do luto, que eu acho que isso é uma questão que talvez nem ela tenha consciência disso ainda. Na primeira temporada a gente não sentiu isso tanto, mas nessa segunda sim. E tem uma coisa, né, dela, eu acho que ela tá meio perdida, porque ela publica o livro que ela tá falando sobre o luto que ela tá vivendo, e aí ela vai o quê? Vai procurar um ex.
Um ex que é de antes do, né, enfim, das idas e vindas dela com o Big, que durou uma eternidade aquele relacionamento, mas ela vai atrás. Até eu vi nas redes sociais, né? Isso, Como que é o nome dele? o Aidan. É. E assim, me desculpem aos Aidanzettes, mas eu não apostaria... eu shippo muito, porque eu acho ele ótimo, mas eu não apostaria que esse relacionamento vai ser duradouro. Esse é meu... tô falando aqui sem assistir o último episódio aqui. Mas eu não apostaria, assim. Até porque voltaram uma vez, podem voltar de novo. Mas eu não apostaria, porque eu acho que ela vai... Pode ser que ela zoe o rolê mais uma vez, assim. Eu acho que ele tá mais naquela função de ser o ex que ajuda ela a se lembrar de quem ela um dia foi, sabe? Porque ela tá precisando disso. Porque às vezes ela só precisa de um carinho, pode ser até um carinho amigo, outra coisa amiga, mas pra dar uma ajudada aí porque eu não consigo nem imaginar como é perder um parceiro, uma parceira, né? Deve ser muito difícil. E a cena, como foi, enfim, foi tudo muito impactante de fato, mas chega a ser engraçado você pensar que de repente a Charlotte tá mais pra frentex nesse assunto, falando de sexualidade com os filhos e conversando super e etc., com a filha dela, e aí de repente você tem uma Carrie que não consegue falar disso no podcast, sabe, assim, que ela tá apresentando e tal, é muito engraçado. Enfim, também gostei muito que Charlotte tem vida própria, e a gente, só pra fechar aqui, Miranda também é outra que trouxe muitas discussões interessantes nessa temporada, porque ela tá ali lidando com a separação dela, e ela tem uma coisa que muitas mulheres passam, que é aquele desejo de ser boa. Aquele desejo de, na separação, você... eu não vou ficar na treta, eu vou me colocar acima disso, sabe? Que ao mesmo tempo não resolve a questão e fica onerando. E ela passa um pouco por isso. E tem muito a ver com a culpa que ela tem, né? De estar descobrindo coisas sobre ela mesma nesse momento da vida. De, será que eu tô em falta pro meu filho? Só que o filho dela já é um cara... moço, tá na assim, idade de faculdade, universitária e tal, então é até engraçado que ela queira ser tão protetora, assim, eu acho que os dilemas dela são dos mais interessantes dessa segunda temporada. Mas também. Você gostou, então, da temporada? Eu curti, e principalmente porque finalmente temos Carrie refletindo sobre, acho que talvez... o Big não tenha sido tão legal assim. Finalmente! Finalmente! Deus, essa chocada. reflexão, depois essa mulher sofrer por temporadas, filmes, por causa desse boy lixo que o Big, assim, né? Deus o tenha na meio série. rest in peace. Meio rest in peace. Mas, assim, a real é que ele nunca quis a Carrie. Ele nunca desejou o relacionamento com ela. Então, assim, ele foi aceitar, aquilo foi acontecer muito tempo depois. Enfim, foram felizes. Mas, assim, essa mulher comeu o pão que o diabo amassou. Né? Aí agora ela tá finalmente pensando sobre isso. Então... Nossa, pesado, hein? Agora você vai querer assistir. Nossa, posso pular só a segunda temporada? Eu vi, 2 episódios da primeira, mas eu via Sex and the City, eu amava. Eu também mas gosto não me muito. cativou. Não sei. Eu não sei. Quando acabou a primeira temporada, eu já falei assim, gente, é óbvio que isso aqui vai ser renovado. E, enfim, né, sucesso total. Eu encaro como novela, porque eu amo essas personagens, Sim. assim.